Então, como eu tinha comentado ali, tá? Hoje a nossa aula é de processos de transformação. Então, a gente vai fazer uma introdução, para vocês conhecerem, né, todos os processos de transformação de termoplásticos. A gente vai começar falando de injeção e de extrusão, que são os dois que a gente vai trabalhar no curso, os dois processos que vocês vão aprender mais no curso. Depois a gente vai falar dos processos de sopro, termoformagem e também de rotomoldagem, tá? Então, o primeiro processo que a gente vai falar é o processo de injeção. De novo, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem colaborar com algo, só pedir licença ali, interromper e falar daí, tá? Então, o processo de injeção ele é o principal processo de fabricação de peças em grande escala, tá? É aquele processo que a gente consegue produzir um maior número de peças em um determinado tempo. É o processo mais comum, tá? Todos os processos, eles consistem em plastificar e aquecer, plastificar, no caso, um material num cilindro que está aquecido. Todos os processos, né, ou a maioria dos processos envolve isso, de tu plastificar um material dentro de um cilindro. Plastificar significa tu tornar o material, tu deixar o material num estado onde ele não está sólido, onde ele não é sólido, e ele também não está líquido, ele não é líquido, tá? Ele está no formato de uma pasta, tá? Ele está num formato pastoso. E depois ocorre a injeção desse material para dentro de um molde, tá? E dentro desse molde é que vai ocorrer a solidificação desse material. Então, esse material ele vai solidificar e a gente vai ter a nossa peça. Como é que essa peça é retirada de dentro do molde? Ela é retirada de dentro do molde através de um sistema de extração. Então, essas peças elas são extraídas de dentro do molde. Tá? Esse processo de extração é como se fosse gelo dentro de uma forminha de gelo. Tá? E as nossas mãos que fazem a retirada desse gelo da forminha fosse o sistema de extração. A menos que haja um esforço externo para retirar o gelo de dentro da forminha, ele não vai sair. É a mesma coisa com o material plástico. Então, essas peças elas vão sair de dentro do molde através de um sistema de extração que vai retirar elas dali. É um processo bastante dinâmico, é um processo cíclico, tá? Ou seja, ele tem um início e um fim. Tá? Ele vai ter um início que normalmente consiste no fechamento desse molde, e o fim vai ser a extração dessa peça ali de dentro. Então, em um determinado tempo, eu vou ter um número de peças, que pode ser uma peça, pode ser duas, pode ser 4, 6, 8, e aí vai depender da quantidade de peças que eu vou ter dentro do molde. Tá? Então, esse é o processo de injeção. Tá? Como eu disse, ele é um processo cíclico. Tá? Então, ele tem essas etapas aqui. Pode ter mais etapas, pode ter menos, mas normalmente ele é constituído, vamos dizer assim, o processo básico, ele é constituído dessas etapas aí, que começa com o molde fechando, avança bico, injeta, recalque, dosagem,
descompressão, recua bico, abre e extrai. Tá? Entre a dosagem, a descompressão e o recuo do bico aqui, está ocorrendo o resfriamento da peça. A peça está resfriando para depois ser extraída. Tá? Então aqui a peça está formada já, aqui ela está só solidificando. Então vocês vão ter que programar lá na máquina injetora cada uma dessas etapas, né? Essas etapas aí do ciclo, elas são compostas por variáveis, né, de pressão, velocidade, tempo, posição, né, algumas força, algumas temperatura. Então são no mínimo aí 4 variáveis que a gente vai ter, e cada uma dessas 4 variáveis aí vão ser necessários às vezes até 5, 6 ajustes. Então dependendo da página, dependendo da etapa que a gente vai estar programando, da etapa do ciclo que a gente vai estar programando, a gente vai ter entre 20 e 30 variáveis que precisam ser programadas para a máquina executar um ciclo corretamente. Vocês precisam, e vocês vão conhecer cada uma dessas 30 aí, 20 e poucas variáveis que cada uma dessas etapas tem. Tá? Então, aí só uma animação aí para representar o ciclo de injeção. Então, nesse instante aqui está ocorrendo a injeção, aqui está ocorrendo a dosagem do material, o molde está abrindo, vai extrair a peça. E assim ele vai continuar. Fechou o molde, injetou, recalque, dosagem, abriu o molde, extraiu. Tá? É um processo cíclico, vai ficar sempre repetindo essas etapas. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês darem uma olhadinha. Aqui. Vou mostrar uma injetora de grande porte, uma injetora grande. Essa daqui ela faz caixas plásticas, umas caixas maiores que essas caixas de supermercado. Se vocês estivessem aqui, eu ia mostrar para vocês aqui, né? Mas vocês vão conseguir visualizar aí na injeção. Tá? Como eu disse antes, o som não tem tanta importância, porque normalmente é uma musiquinha ali. Tá? Vou pegar aqui. Vou aumentar a tela. Tá, vou botar para rodar. Vou deixar ele fazer, depois eu explico para vocês. Então, comparem com o operador. Vocês já vão enxergar o operador ali, que vocês têm uma ideia do tamanho da máquina. O operador vai estar bem no cantinho esquerdo do vídeo, né? Ah, não chegou no operador. É no outro que tem. Então, aqui, ó. Essa é uma máquina grande, tá? Essa aqui a gente está olhando as costas da máquina.
quem faz a retirada da peça, como é uma peça muito grande, e para não expor o operador ao risco, quem faz a retirada da peça ali de dentro da máquina é um robô, tá? É um manipulador. O pessoal chama desses dois nomes na indústria, né, de robô e de manipulador. Tá? Então, esse daqui que vai descer aqui dentro para pegar a peça é um manipulador. Ele tem umas ventosas a vácuo ali na ponta, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, que ele segura a peça, larga essa peça sobre uma esteira. Desculpa. Aquele pano verde que tem ali é uma esteira, né, para o operador não ficar embaixo ali do manipulador, não ficar exposto a nenhum perigo, a nenhum risco. Daí essa esteira ela desloca a peça até o operador. Então é uma máquina grande. Essa aqui é uma máquina de 4.000 toneladas de força de fechamento. Então é uma máquina extremamente grande, né? As máquinas que a gente tem aqui, a maior é 110 toneladas. Então é uma máquina de 4.000 toneladas no auditório, aquele que a gente fez a aula inaugural ali, ela cabe ali, né, em termos de comprimento, assim, com algumas restrições, assim, né? Então é uma máquina extremamente grande. Tá? Vou mostrar o próximo ali. O próximo é a injeção de para-choque. Para-choque de carro. Mesma máquina também. O robô desce ali dentro e pega a peça. Ali está a operadora. Então, se vocês comparar o operador aqui no cantinho, aqui, ó, com o tamanho da máquina, caco de máquina, né? Essa daqui é uma injetora de ciclo rápido, uma injetora de alta velocidade, tá? Então vocês vão ver que é uma injetora que às vezes a gente nem percebe que ela está produzindo peças, mas ela tá produzindo peças. Então é um polipropileno aqui o material, vocês veem que eu entendo mandarim, né? Então é uma peça de polipropileno. Deixa eu voltar aqui, para. Uma peça de polipropileno. Aqui ele bota que número de cavidades, 4, mas parece ser 4 cavidades. Tá? Cada peça tem 7 gramas e o tempo de ciclo, o tempo que leva para fazer cada uma das peças cada uma das peças não. Para fazer essas 4 peças, porque cada vez que o molde abre, ele tem 4 peças prontas, é 2,9 segundos. Não pensa, a gente está falando aqui, terminei minha fala, já produziu 4 copos, né? Tá? Vou mostrar ali para vocês. Então, se vocês olharem, ó, a velocidade que a máquina abre e fecha. Esses adesivos, não sei se vocês conseguiram enxergar, vou voltar ali para vocês verem, mas aqueles adesivos eles já são colocados dentro do molde. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui também tem um manipulador.
Então, aqui desse lado, o manipulador está pegando a peça que já está pronta, e aqui desse outro lado, ele coloca um adesivo dentro do molde. Tá? Ele coloca um adesivo para dentro do molde, e esse adesivo ele é injetado junto na peça. Ele é injetado sobre a peça. Então, ele não sai. Tem alguns produtos que a gente vê, alguns potes de margarina, pote de açaí, esses adesivos, essas embalagens que muitas vezes a gente percebe que tem um adesivo, ou que tem alguma gravação, tem algum logo, alguma gravura ali, e a gente passa o dedo assim e ele não sai, e a gente pensa, né, isso aqui foi bem pintado, foi bem feito. Não, aquilo ali é um adesivo que é colocado dentro do molde e é injetado junto. Então, ele fundiu, não é a palavra correta, né? Mas ele fundiu, eu vou usar entre aspas ali, né? Junto com o material. Então, ele está grudado junto com o material. A gente não consegue tirar fora. Essas mesas de lanchonete, que a gente olha ali, tem um logo de um refrigerante, por exemplo, junto ali. Normalmente é feito por esse processo aí. Esse é o processo de in-mold label, tá? Que é fazer uma rotulagem no molde, né? Tu colocar um adesivo no molde, que é o que ele está fazendo ali. Então, ele coloca aquele adesivo, e esse adesivo é injetado junto com a peça. Tá? Então, esse é um processo também. O outro... Aqui é um outro processo também, uma outra máquina injetora. Essa daqui não tinha no vídeo ali a questão dos tempos de ciclos, mas é um outro modelo também. Também com um robô, com um manipulador pela lateral ali. Mas tá mostrando aí, ó. 5,24 segundos. Um molde com 4 cavidades. Tá? Aí, ó. É 2. Desculpa, esse é 2. Esse parece ser um pote, parece um pote de sorvete. Tá? Aqui tá sem o adesivo. Vai ver que tudo é bem rápido. O processo ele é bem rápido. Abre, o robozinho já tira a peça. Normalmente tu vai usar um manipulador desses, um periférico desses em peças que não pode cair, né? Ou uma peça que tu já quer fazer um empilhamento automático, que é diminuir a questão da interferência do operador na peça, né? Então, tu vai fazendo um empilhamento dessas peças automático. Aqui tem 2 manipuladores. Um recolhe a peça de dentro do molde e o outro vai fazendo um empilhamento. Então, são opções que a gente tem. Essa aqui também é um outro molde. Outra máquina, também com ciclo rápido. Aqui ele já vai empilhando as peças ali, de tempo em tempo aquela esteirinha, que é aquela malha verde, ela já vai andando. Esse é um outro tipo de manipulador. Tá? Essa já é uma máquina injetora mais pequena. Mas, é isso aí. Por enquanto são esses. Alguma pergunta? Então vou seguir ali. Então, como eu falei, ele é um processo bastante complexo, tá? Pela quantidade de variáveis que tem, né? E muitas dessas variáveis, elas acabam afetando diretamente a qualidade da peça. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, né?
na hora de programar a máquina, e não só cuidado, né, bastante conhecimento. Tá? Eu acho que isso é o importante, né, bastante conhecimento na hora de programar a máquina, né, ser capaz de resolver problemas, né, de ter um raciocínio lógico para resolver esses problemas, né, para conseguir seguir uma linha de raciocínio. Tá? Parâmetros como tempo de injeção, temperatura, pressão de injeção e pressão de recalque, tempo de resfriamento está diretamente relacionado, né, a custo, né, a tempo de produção, é o maior, muitas vezes é o maior tempo dentro do ciclo, é o tempo de resfriamento. Volume, quantidade de material que vai ser injetado. Então, é uma série de variáveis que influenciam diretamente na qualidade da peça. E imagina a gente ter 2, 3 variáveis, né? Pega ali tempo de injeção, pega parâmetros de injeção, que são ali uma meia dúzia de variáveis que a gente precisa ajustar. Então, dependendo da combinação de variáveis que tu tiver, tu vai ter um resultado. Então, a possibilidade de combinações dessas variáveis é grande. É a possibilidade de combinação. E se a gente não tomar cuidado, invariavelmente a gente não vai conseguir produzir uma peça com qualidade. Tá? Então, é um processo complexo quando a gente fala de variáveis. Tá? Então, alguns exemplos de peças produzidas pelo processo de injeção: para-choque de carro, pote, né, para mantimentos, ali, pote para fruta, comida, também a tampa, mesma coisa. Ali eu coloquei um celular, então essa parte de plástico do celular também pelo processo de injeção, cadeira, mesa de plástico, caixas, essas caixas aqui de mercado também, tampas, todas as tampas que vocês pensarem aí, conseguirem pensar, normalmente são obtidas pelo processo de injeção. Tá? Então, alguns exemplos aí de peças que são obtidas pelo processo de injeção. Tá? Alguém conseguiria me dar algum outro exemplo, fora esses 6 que eu estou trazendo aqui? Caneta, o corpo da caneta? Isso, o corpo da caneta, tampa. A tampa da caneta. Colher de plástico. Algumas colheres de plástico podem ser pelo processo de injeção. Tá? Algumas, daí você já vai entender ali, tá? Deixa eu ver o que alguém colocou ali. Alguém colocou ali... Armação do teclado. O que tu fala da armação do teclado, Nicolas? A parte que não é as teclas. É isso? Isso. Também, eu quis provocar isso porque as teclas também são pelo processo de injeção. Tá? Então, toda essa parte do teclado aqui, a gente consegue obter pelo processo de injeção. Né? A própria armação do computador aqui, do monitor, essa carcaça de plástico da CPU também, tá? Então, bastante coisa é obtida pelo processo de injeção. Não se apavorem que eu não estou louco, eu olho para o lado porque o outro computador aqui para mim conseguir olhar o chat. Tá? O Vinícius, ele colocou ali, depende da temperatura de derretimento do plástico. Em que sentido tu falou isso, Vinícius? A injetora... É que tem vários tipos de injetora, né? Daí elas operam, um plástico que derrete a 200 graus vai ser diferente do plástico que derrete a 300. Então, isso depende também, no caso. Nessa questão específica da temperatura, tá? Normalmente as máquinas injetoras,
elas têm um limite de temperatura que tu pode programar. Tá? Esse limite, normalmente, vamos lá, normalmente, ele é em torno de 350 graus. É o limite de programação. Se tem algum material que tu precisa trabalhar acima dessa temperatura, tu precisa especificar lá, olha, eu preciso que tu libere uma faixa de temperatura de até 400 graus. Tá? Tô falando bem alto, valor bem alto aqui. Então, em relação à temperatura, a gente não tem restrição na máquina. Tá? Salvo esses casos acima de 350. Então, normalmente, as máquinas elas não são escolhidas em função da temperatura que eu vou trabalhar. Tá? Elas são escolhidas, por exemplo, em função do tamanho da peça, e em função do volume de material que eu preciso injetar. Tá? Daí tem outras variáveis também, mas no mínimo em função disso. Tá? Lembra que eu mostrei ali uma máquina ali de 4.000 toneladas, né? Mostrei uma máquina ali de 4.000 toneladas. Por que tem essa característica toneladas destacada? Tá? Porque a tonelada, essas 4.000 toneladas, é a força, né, que a máquina consegue manter o molde fechado. Então, ela consegue exercer uma força de 4.000 toneladas para manter o molde fechado durante a injeção. Aí essas 4.000 toneladas saem lá em função da pressão que está sendo utilizada para injetar o material e da área da peça. Porque força é pressão vezes a área. Então, é uma das variáveis que vai definir, que vai dizer ali qual máquina tu vai escolher. Então, a questão de temperatura, muitas vezes não restringe. O que restringe é o tamanho da peça. Tá? Claro, cada material tem uma temperatura diferente para trabalhar. Isso sim. Tá, Vinícius? Beleza, senhor. Não sei se eu consegui explicar, mas era isso. Todas as máquinas que a gente tem aqui na oficina, que nós temos aqui no laboratório, né, de processamento, são máquinas injetoras horizontais, máquinas injetoras menores, mais semelhantes àquelas que eu mostrei para vocês ali nos vídeos, mas a gente pode ter também máquinas injetoras verticais, tá? Vertical porque o molde ele vai abrir e fechar na vertical, aqueles moldes todos lá estavam abrindo assim, né? Eles abriam e fechavam na horizontal. Esses aqui, eles abrem e fecham na vertical. Então, a gente tem máquinas injetoras verticais também. Tá? Vou mostrar um vídeo ali só para vocês verem. Injetora vertical. Acho que esse aqui é o que está melhor de ver. Esse aqui está fazendo, é uma injetora vertical. Tá? E nesse vídeo aqui, eles estão fazendo esses cabos de alimentação de computador, por exemplo. A gente pega o cabo, tem ali os plugzinhos da tomada, tudo num componente só, né? A gente não consegue separar um do outro. Então, é feito numa máquina injetora vertical, por exemplo. Dê uma olhadinha aí para vocês verem. O molde está aqui, ó. O molde é essa parte aqui. A máquina está em verde aqui, verde e amarelo. Ó, ali está o molde. Agora ele vai posicionar os cabos ali dentro.
O molde fecha sobre os cabos e ocorre a injeção daquele plugzinho ali. Ó, consegue ver na mão dele aqui o cabo sem a injeção dos plugzinhos. Ali, ó. Esse aqui é um vídeo antigo, né? Hoje questões de segurança, quando a gente fala de NR12, tem bastante restrições aqui de acessos, né? Mas é um vídeo mais para ilustrar mesmo a questão de uma máquina injetora vertical, como é que ela trabalha. Tá? Aqui tem um outro vídeo de uma injetora vertical também. Ah, peguei o mesmo. Os caras botam as musiquinhas. Aqui está mostrando as peças que fazem. Injetora vertical, tá? Esses tipos de máquina, normalmente são máquinas onde a gente vai ter algum tipo de inserto. Tá? E como as máquinas elas trabalham o molde abrindo e fechando assim, esse inserto, esse componente metálico ou plástico, cerâmica que a gente vai estar colocando ali, ele não cai, então facilita. Tá? Então aqui está posicionando um inserto metálico ali e o molde abre e fecha na vertical. Ó, posiciona um inserto metálico e o molde vai fechar. Tá? Então essas são as máquinas injetoras verticais. Aqui tem uma figurinha para mostrar. Vê que por questão de segurança, que nem eu falei hoje, tem barreira de movimento, tem proteções, tá? Então é bastante segura. Todas as máquinas injetoras são bem seguras, né? Aqui é uma máquina injetora horizontal, muito parecida, muito semelhante com a que a gente tem aqui. Tá? Uma máquina injetora da Battenfeld que a gente tem aqui. Aqui eu já mostrei para vocês, né, os vídeos. Essa é uma máquina injetora de grande porte. Aqui tem outra. Essa escadinha aqui é para a gente fazer o abastecimento da máquina, né, colocar material aqui dentro do funil. Aqui tem uma outra máquina injetora de 3.300 toneladas. Ali em cima está o manipulador, que faz a retirada da peça, e aqui está o operador. Para vocês terem uma ideia do tamanho da máquina. Aqui também é uma máquina injetora horizontal, com manipulador. E aí a gente entra no processo de extrusão. Tá? Antes da gente entrar aqui no processo de extrusão, vocês querem fazer alguma pergunta do processo de injeção? Vou encarar o silêncio como um não, então vou avançar aí. Só uma dúvida, senhor. Esse vídeo que o senhor está fazendo, ele vai ser posto aonde, se eu quiser dar uma revisada para anotar alguma coisa? Eu posso explicar isso daí no final, daí? Para a gente não sair do... Tá, pode ser. Mas guarda a pergunta que daí eu explico no final daí. Tá? Tá bom. Como é que a gente vai fazer com esse vídeo aí? Tá, colega? Tá bom, obrigado. Falou. Mas me lembra que eu explico depois lá no final. Então, o processo de extrusão. Tá? O processo de extrusão, diferente do processo de injeção, ele não é um processo cíclico. Tá? Ele é um processo contínuo, né, de extrusão de material plástico. Tá? Extrusão significa, né, empurrar para fora o material. Tá?
Não é um processo... Aqui tem pasta de dente, confeitar bolo, né? É para trazer essa ilustração, que ele é muito semelhante a isso aí. Então, todo dia de manhã, quando a gente aperta o tubo de pasta de dente lá, tá? Aquilo ali é uma extrusão, a gente está tirando o creme dental de dentro da embalagem, né, de dentro da embalagem, e o creme dental, a pasta de dente, ela vai sair com o formato do furo da embalagem. Se esse furo tiver um diâmetro maior, vai sair mais pasta de dente. Se for um diâmetro menor, vai sair menos pasta de dente cada vez que a gente apertar. Desculpa. Cada vez que a gente apertar. Eu nunca confeitei bolo, mas a gente vê nos programas, tudo, quando a gente vai fazer o confeito do bolo ali, dependendo do bico que você colocar, vai sair um perfil diferente. Tá? Então, o processo de extrusão de termoplásticos é a mesma coisa. Conforme a matriz, conforme o molde que tiver, a gente vai ter um produto com um perfil que vai copiar o perfil da matriz, né? Com perdão da redundância. Então, extrusão é um processo, né, que molda um material de forma contínua, né, forçando esse material a passar por uma matriz que vai dar a forma ao produto. Essa é a definição de extrusão. Assim como na injeção, o polímero, o material plástico, também é plastificado, também é homogeneizado, né? A mistura fica homogênea dentro de um cilindro, dentro de um conjunto formado por um cilindro e uma rosca, e ele é bombeado, ele é empurrado através dessa matriz. Tá? Então, essa rosca, ela fica girando continuamente. Como ela está girando, ela está empurrando o material, aqui representado por essas bolinhas aqui, ela está empurrando esse material por uma matriz, e ali a gente vai ter o perfil do nosso produto. Então, vou mostrar um vídeo, tá? Como faz sacos plásticos. Esse daqui eu vou compartilhar ali, porque ele explica. Então, eu vou compartilhar a tela, tá? Compartilhar a janela, a guia, aqui, compartilhar, e como faz sacos plásticos. Alguém só me confirma daí se vai sair o som, tá? Faz por favor. Tá bom. Tá saindo. Vamos ver se vai ficar bom. Não dá bom. Não dá, né? Não. Tá travando. A minha internet não ajudou. Mas depois eu mando o link desse aqui, então. A internet não ajudou. Tá. Ô, senhor, quanto de Oi. pressão que a máquina consegue exercer? Qual pressão? É que daí tem várias pressões, entendeu? Depende da... No caso, para empurrar o material pro molde. Cara, tem máquina aí, máquinas pequenas até tem pressão limite aí de 2.000 bar de pressão. Tá? Fica difícil de mensurar isso para ti, assim, porque tu fica sem uma ideia, né, do que é 2.000 bar, mas é um tiro, né? É uma expressão, é uma pressão extremamente alta, 2.000 bar de pressão. Tá? Tá bom, obrigado. Eu tava vendo ali. Fica difícil de trazer a referência. Eu tava olhando ali, uma baleia jubarte pesa 100 toneladas e aquela máquina lá fazia 4.000 toneladas, né?
Assim, é bastante, né? Vou mostrar aqui, ó, uma máquina extrusora. Essa aqui não precisa ter som. Essa daqui, ela faz 2 cores ao mesmo tempo. Então, ali parece que está parado, né? O filme, o saco plástico é esse vermelho e branco aqui. Parece que está parado, mas tá produzindo. A gente olha assim, está parado, mas se vocês olharem aqui, ele está balançando, ó. Então, é um processo contínuo. Aqui vai fazendo bobina, nesse caso aqui, que a gente chama, né? Olha, ele está enrolando aqui, ó. E vai fazendo aí 10 metros por hora, 20 metros por hora, 50 metros por hora. Aí depende do tamanho da máquina, né? Quando a gente olha para a injeção e olha para cá, a gente, puxa, mas a máquina está parada, né? Mas não, ela tá produzindo. Ela está produzindo, só que é um processo contínuo. Então, aqui exemplos de peças, desculpa pelo processo de extrusão. Como eu falei, ele é um processo, né, contínuo. Daí depois a gente vai cortar nos tamanhos que os tamanhos que precisa, né? Então, aqui é filmes plásticos, né, para lona, para agricultura. Essas lonas pretas que a gente vê em obras, em construções, é lona preta, também pelo processo de extrusão. Embalagens de arroz, feijão, macarrão, né? Embalagens de alimentos. Aqui forro, né? Forro de PVC, esse que a gente tem em casa, também é pelo processo de extrusão. Aqui a parte de plástico do fio de luz, de fio fazer ligação elétrica, também é pelo processo de extrusão. Aqui, mangueira corrugada, essas que ficam por dentro da parede para passar fio, por exemplo, também pelo processo de extrusão. Tubos, né? Cano de água, cano de esgoto, também pelo processo de extrusão. Daí a gente corta dos tamanhos que a gente quer, né? 6 metros, que normalmente os tubos são de 6 metros. Forro, 6, 8, 10 metros, enfim, né? Tá? Então, peças obtidas pelo processo de extrusão. Uma extrusora aqui tem as partes dela, é formada por funil, resistência, termopares, matriz, tá? Mas é para vocês verem aqui uma extrusora, as partes de uma extrusora. Dependendo da extrusora, ela vai ter componentes diferentes, tá? Até aqui, até o cabeçote aqui, as extrusoras, a partir do cabeçote já muda um pouco, na verdade. Então, cabeçote, mesa, banheira, puxador, dependendo do perfil que a gente tem, a gente vai ter uma linha de extrusão, que são essas partes aqui diferentes, tá? Então isso pode mudar. Vou mostrar para vocês ali um vídeo da fabricação de canos. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vou mostrar para vocês. Então, essa daqui é a matriz, ó. Isso aqui que está saindo já é o tubo. Então, vou só voltar um pouquinho ali, para vocês verem por onde que ele vai sair. Aqui, ó, viu que ele tem essa parte de aço e aqui tem um espaço vazado, ó. Então, é por aqui que sai
o material plástico. Tá? É por aqui que sai. Essa é a espessura, ou vai influenciar na espessura do tubo que a gente vê. Enquanto vocês olham, eu vou ligar o ar ali. Então, aqui está saindo já o tubo, está saindo o plástico. Aqui eles vão largar dentro de uma banheira. Banheira, porque ela fica cheia de água, para ajudar a resfriar o material plástico. Aqui a gente tem um puxador. Então ele está... O que ele está fazendo? Como esse material está saindo de dentro da matriz, tem que ter alguém puxando. Ou é uma pessoa que vai puxar, que normalmente não é assim, né? Ou tu tem que ter uma máquina, no caso aqui que se chama um puxador, que vai puxando uma velocidade constante esse material, esse perfil de dentro da matriz, para manter forma e tudo mais. Bem devagarinho, mas ele está mexendo ali, ele está andando. Aqui está fazendo a gravação automática já, aquela gravação que a gente vê nos tubos, né? A marca, diâmetro, especificação, lote que foi feito, tudo. Aqui é uma serra, está fazendo o corte do tubo. A serra também não pode parar, a máquina não para, né? Daí ele vai alargar a boca do tubo ali para poder fazer o encaixe. Então, essa daqui é uma linha de extrusão toda automatizada, né? Para fabricação de tubos. Tá? Cano, né? Os canos os canos de PVC, de polipropileno que vocês conhecem. Todo mundo já viu alguma vez um pedaço de cano. Então essa é uma máquina para fabricação de tubos. Depois, o que era? Qual que era o outro vídeo? As mangueiras. Aqui, ó. Mangueira de jardim. Tá? Algumas mangueiras de jardim parece um fio por dentro ali. Então faz dessa forma aí, ó. Que não está parado, tá saindo material por aqui. Esse material que está saindo aqui, ó, que está andando aqui, ele está saindo. Tá? Parece que está parado, mas não está. Como eu falei antes, ali está a extrusora. Faz uma propaganda ali, mostra as temperaturas que está. Meio baixo até. Essas máquinas têm um tempo de vida, supondo assim. Cara, enquanto tu cuidar dela, cuidar bem, elas produzem. Tá? Enquanto tu estiver cuidando bem dela, fazendo manutenção, né, as manutenções preventivas, as manutenções corretivas, que sempre vão existir, elas duram anos, né? É que nem um carro, né? Se tu troca o óleo, se tu faz todas as manutenções nos prazos, né? Como o fabricante recomenda, pô, a
Às vezes a gente vê carros antigos aí mais bem cuidados e bem conservados do que carros novos, né? Sim. Então, máquina injetora, máquina extrusora é a mesma coisa. Tá? Nós não somos parâmetros porque a gente utiliza pouco, né? Mas as nossas máquinas injetoras aqui são máquinas antigas, de 10, 15 anos. Então a gente pode, às vezes, estar... não é o nosso caso, mas às vezes uma máquina antiga, ela, tecnologicamente, ela vai estar Sim. defasada. Né? Vai existir recursos, controles mais precisos, né? Uma maior precisão, menor consumo de energia, etc. Né? Mas são máquinas, com certeza, que com capacidade de produção ainda, né? Então a idade, basicamente, se tu cuidar bem, ela importa na tecnologia, no caso, só. Isso, aí vai dependendo do controle, do grau de controle que tu quer ter, né? Sim. Vou dar uma viajada, assim, daqui a pouco uma máquina da década de 90, década de 80, tu não vai pegar uma máquina dessa para fazer um componente que tu vai utilizar em aeronaves. Sei lá, que tu precisa ter um controle dimensional, entendeu? Que tu tenha um critério de qualidade extremamente elevado. Sim. Daqui a pouco uma máquina da década de 80, 90, tu não vai conseguir ter esse grau de controle que a peça exige. Entendi, Mas entendi. vamos lá. Mas daqui a pouco tu vai fazer peças de brinde, né? Ou tu vai fazer uma peça que é ela vai servir só como um suporte, um espaçador para te colocar num determinado item que depois tu vai descartar, que tu vai jogar fora. Entendeu? Então, daqui a pouco pode ser uma máquina mais antiga, né? Que não é uma Depende peça, da não é qualidade. uma peça fim. Depende da aplicação. Não é uma peça fim, é uma peça que ela vai servir de suporte que depois tu vai descartar. Não pode. Sim, Não tem problema entendi. nenhum, entendeu? Então, aqui onde vocês estão vendo a mangueira, aqui ela está, não pode. Não Sim, tem problema entendi. nenhum, entendeu? Então, aqui onde vocês estão vendo a mangueira, aqui ela está saindo a mangueira sem esses fios para fazer essa malha ali dentro. Tá? Esses fios para fazer essa malha aqui dentro vão estar aqui na próxima máquina que a gente vai ver. Então, aqui está puxando e aqui dentro é que estão os fios, ó. Então, essa máquina está girando, ela está recobrindo essa mangueira que está saindo daqui com esses fios, tá? Com esses cordões. Ó, aqui está ele. E aqui, ó, ele vai passar de novo por dentro de uma extrusora. Então, tu tem uma camada de plástico, tu faz o recobrimento dessa camada de plástico com esses fios e depois tu coloca plástico de novo por cima. Isso fica tão perfeito que a gente não enxerga que tem uma camada de plástico, uma camada de fio e uma camada de plástico de novo. Mas é assim que é feito. Então aqui tem outra extrusora que tu está passando por dentro dessa extrusora para recobrir os fios. Você consegue enxergar bem ali. E aí segue o processo normal. Passa por dentro da banheira para resfriar. Tem um puxador que está puxando. E ali no final tem um bobinador, onde vai estar fazendo as bobinas, né, desse material. Tá? Então, esse é um processo de extrusão de mangueiras trançadas. E o outro era de cabo. Recobrimento de cabo. Aqui. Esse aqui é de fio de luz. Tá? Também conhecido como fio de luz. Acho que esse aqui está melhor do que aquele. Deixa eu ver. Então aqui está o cabo. O cobre.
ele recebe uma primeira camada de material plástico. Essa daqui é a matriz, tá? Então, aqui está entrando o fio de cobre, aqui está o material plástico, então aqui está saindo o material plástico, que ele recebe uma primeira camada desse material plástico. Ele é resfriado. Acho que o cameraman caiu ali. Aqui ele entra de novo dentro da matriz, então o material plástico está aqui, isso daqui tudo é fechado, tudo é vedado para que não tenha vazamento de material. E aqui do outro lado já sai aí como a gente já conhece, né, esses fios pretos de extensão, aqui sai ele já com esse material. Ele já está fazendo a gravação, ó. Ó. Então tem duas extrusoras, uma extrusora na sequência, né, uma da outra. Esses aí. O processo de extrusão pode fazer chapas também. Tá? Então, a gente tem o processo de extrusão de filmes planos também. Pode fazer filmes finos, de 10 a 50 microns, ou filmes espessos, de 100 a 400 microns. Tá? Aqui também, aqui está a máquina extrusora. Então, como eu disse, da matriz para frente aqui muda. Aqui tem uma máquina extrusora com uma matriz diferente para fazer filmes planos. Esses vídeos aqui eu vou colocar depois para vocês ali os links, tá? Porque são vídeos que eles têm áudio, aí fica mais fácil de vocês entenderem depois. Senão não vai rolar na minha internet. Aqui tem o processo de extrusão de filme tubular. Ele pode ser ascendente, então é onde a gente puxa o filme, puxa o tubo para cima. Como esse aqui. Deixa eu ver se vai rolar. Aqui. Tubo, processo de filme tubular, filme balão, tá? Porque ele tem esse formato de balão. Vendo que está indo para cima ali, está sendo puxado para cima aquele material plástico. Isso daqui faz sacolas, saco de lixo, saquinho de feira. Ali, ó. Ali está saindo o material. É fininho assim mesmo, mas está saindo ali. E a propaganda. Ali, ó. Então, isso daqui está saindo o tubo, está formando o tubo, né? Está formando o balão, tá? Então, aquilo ali tudo é material plástico, peças com camadas extremamente finas. Então, esse é o processo de extrusão de filmes ascendente, tá? O descendente, eu acabei não achando nenhum vídeo, mas eu tenho uns vídeos ali que depois eu mostro para vocês. Do descendente, que daí é para baixo. Depois eu mostro esses vídeos aqui. Daí eu tenho ele no meu computador, daí acho que a internet vai conseguir rolar melhor. Né? Processo de extrusão, alguma pergunta? Não tenho, vou seguir aqui então. Processo de sopro tem esse nome porque consiste em soprar um tubo, né, um parison, que a gente chama, né, o nome desse tubo é um parison, então consiste em inflar, soprar esse tubo que está quente até preencher o molde com a forma desejada. Tá? Esse é o processo que a gente vê na fabricação de garrafas de refrigerante. É o processo de sopro.
Tá? Garrafas de refrigerante, bombonas de produtos de limpeza, embalagens de desinfetante, tá? Garrafas d'água, embalagem de shampoo, peças ocas, tá? Normalmente são obtidas pelo processo de sopro. Ou, né, para ser mais correto, peças ocas podem ser obtidas pelo processo de sopro. Tá? Então, aí tem alguns exemplos de peças obtidas pelo processo de sopro. Esse processo a gente não vai trabalhar no curso, né? A gente vai trabalhar só com injeção e extrusão. Então, aí tem um exemplo de equipamento. A gente tem 2 máquinas de sopro lá no outro prédio. Um dia que vocês vierem aqui, se tiverem curiosidade, a gente pode ir lá olhar. Aí tem um outro exemplo de uma máquina de sopro. Então, o processo consiste basicamente na formação desse tubo. Esse tubo ele é extrusado numa extrusora, como eu tinha mostrado antes. Então, é formado esse tubo oco. Oi, alguém quer falar? Quer falar, Bruno? Abaixa o teu som. Eu apertei errado aqui. Ah, tá. Então é formado esse tubo, né, esse tubo oco. Quando ele chega num determinado tamanho, uma determinada medida, o molde fecha sobre ele e é colocado ar dentro desse tubo para formar a peça. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Como é o processo de sopro. Aqui está sendo formado o tubo, ó. Esse tubo oco. O molde é essa parte que está em laranja aqui, está montado sobre essa parte laranja. Fecha. Baixou os pinos ali, soprou e aí tu tem as peças. Tá? O processo tem as suas particularidades aí, mas quando comparado aos outros processos que a gente tem, é um processo relativamente mais simples. Um outro exemplo aí. Peças um pouquinho maior. Tá? Lá dentro está saindo o material e é feita a extrusão, o sopro. Tá? Processo de termoformagem. Antes de eu seguir aqui, alguma pergunta aqui no sopro? Processo que a gente... No processo de sopro, termoformagem, nos próximos agora eu vou falar pouco, porque como são processos que a gente não vai desenvolver, a gente não vai trabalhar com eles, estou só mostrando para vocês conhecerem e saberem que existe. Mas no trabalho de vocês, aí vocês vão fazer essas pesquisas e vão detalhar ele um pouquinho mais, tá? Tá bom. Fala. Quem é que ia falar ali? Eu acabei interrompendo ali. Não, eu ia perguntar se esses processos a gente, se tudo der certo no final do curso, a gente vai fazer também, tipo, na empresa, alguma coisa assim. Ou a gente só vai fazer os outros dois? Não, vocês vão aprender... Injeção e extrusão, no caso. Isso. Sim, tá. É isso. Agora, tu pode trabalhar numa empresa que tem sopro, tu vai ter o conhecimento de extrusão. Tá? Porque existe o processo de extrusão e depois sopro, e existe o processo de
injeção e depois sopro. O processo de sopro ele pode ser por extrusão ou por injeção. Então, a parte de extrusão e de injeção tu vai conhecer. Tu vai precisar conhecer as variáveis, os parâmetros do sopro daí. Mas tu já vai ter uma boa base. Vai ter algum estágio no final do curso ou algo assim? Não. Da nossa parte, não. A gente não exige estágio. Se tu conseguir um estágio em alguma empresa, aí fica pela tua força de vontade, entendeu? Mas a gente não exige estágio. Processo de termoformagem. Então, a gente vai pegar uma chapa que foi obtida pelo processo de extrusão, tá? Com essas espessuras que estão aí. Chapas extremamente finas. E aí a gente vai fazer a moldagem dessas chapas. Tá? É um processo bem simples, um processo bem simplório. Tá? Vocês vão ver pelas máquinas, que são máquinas, quando a gente compara a injeção e quando a gente compara a extrusão, são máquinas extremamente simples, tá? Porque a chapa já foi obtida na extrusão. Então, consiste basicamente na gente aquecer essa chapa e moldar essa chapa. Tá? Também não vou mostrar esses dois vídeos porque eles têm áudio, precisa do áudio ali, então não vai rolar bem na internet. Então, depois que eu encerrar a gravação, eu mostro para vocês, que daí vai ficar melhor. Tá? Os dois vídeos da termoformagem. Produtos obtidos, peças obtidas pelo processo de termoformagem, são aqueles produtos simples, simples não é a palavra, são produtos baratos, muitas vezes descartáveis, tá? Então, formas aqui, essas formas de chocolate, que o pessoal usa para fazer chocolate, por exemplo, processo de termoformagem, essas embalagens, quando a gente compra frios, carne congelada, aquelas carnes embaladas a vácuo, que vem aquela forminha pelo processo de termoformagem, copos e pratos descartáveis, tá? Essas colheres, daí alguém tinha perguntado, colher também pelo processo de injeção. Às vezes essas colheres descartáveis, essas bem fininhas, né, garfo, essas de aniversário, pelo processo de termoformagem, tá? Mas pode também pelo processo de injeção. Aqui coloquei máscaras, né? Essas máscaras descartáveis de festa, de carnaval, também pelo processo de termoformagem. Então, produtos baratos, muitas vezes descartáveis pelo processo de termoformagem. Mas tem produtos mais nobres também, que são obtidos pelo processo de termoformagem. Tá? Por exemplo, essas picapes, essas caminhonetes tem uma proteção de plástico dentro da caçamba ali, né? Aquilo ali é feito por termoformagem, por exemplo. É uma peça técnica, né, que tem que resistir ao tempo, a intempéries, por exemplo, e é obtida pelo processo de termoformagem. Também algumas peças mais complexas. Essa parte plástica de dentro da geladeira, faz o forro da geladeira, ali normalmente branco, também é pelo processo de termoformagem. Então tem peças simples, mas também tem peças mais complexas. O processo consiste basicamente em aquecer uma chapa. Então, vai ser aquecida essa chapa. Depois essa chapa ela vai ser conformada, ela vai ser moldada por uma pressão positiva. Então eu vou empurrar ela, ou vai ter um vácuo que vai puxar essa chapa e vai fazer a moldagem em um molde. Tem uma parte macho e fêmea que se chama, tá?
Peças de termoformagem, invariavelmente, elas precisam passar por uma operação posterior de corte, porque sempre vai sobrar material. Então, invariavelmente, eu vou precisar fazer o corte dessa sobra de material. Tá? Então, não tem escapatória. Aí tem uma animação que mostra. Laranja é a chapa. Então, tu aquece essa chapa, vem o molde, e aí tu vai ter a tua peça. Tá? Aqui tem outro exemplo. Etapa 1 aquece, na etapa 2 tu molda, e na etapa 3 tu precisa fazer o corte do material em excesso. Pode ser automático, pode ser manual. Aqui um outro exemplo. Então, tu tem uma bobina de chapa, tu aquece, tu molda e faz o corte. Aqui tem um exemplo de máquina. Vê que é uma máquina extremamente simples, tá? Aqui onde tu coloca, tu prende essa chapa, aqui tu aquece ela e faz a moldagem. Aqui está o molde. Moldezinho. Os moldes, o molde pode ser, dependendo da peça de madeira, pode ser um molde de plástico também. Então, o molde é muito barato. Por isso que muitas vezes é descartável, porque é extremamente barato de fazer, extremamente simples de fazer. Então, às vezes a gente vê máscaras, né, tão barata. Por quê? Porque é fácil de tu fazer o molde, tu faz o molde numa madeira, um bloco de madeira, e tu já tem a peça. Às vezes tu aplica uma resina para ficar um acabamento legal, e tu tem a peça. Então é extremamente fácil de fazer molde de termoformagem. Alguns moldes de termoformagem. E um outro exemplo de máquina. Como eu disse, máquina simples, né? Aqui já é uma máquina um pouquinho diferente, tá? Para fazer copo descartável. Então aqui está a bobina, aqui aquece, aqui tu tem o molde. E aqui tu já vai recolhendo, né, essa sobra da bobina. Isso aqui é uma máquina bem parecida com a que a gente tem lá no outro prédio lá, de termoformagem. De copo descartável também. Nenhuma dúvida lá? Eu vou avançar aqui para o rotomoldagem. Não, nenhuma dúvida, senhor. Vamos lá. Processo de rotomoldagem, tá? Tem esse nome porque é um processo onde o molde ele vai rotacionar, o molde ele vai girar, tá? A gente consegue produzir vários tipos de peça aqui, peças que eu produzo em injeção eu consigo produzir em rotomoldagem, peças que eu obtenho pelo processo de sopro também eu consigo obter pelo processo de rotomoldagem, tá? Ele é indicado para peças de pequenas escalas de produção, onde eu preciso produzir poucas unidades, tá? Principalmente peças grandes. Peças grandes, tempo de ciclo lá de injeção, vocês viram, 2,9 segundos. Peças grandes de rotomoldagem, a gente vai estar falando de 1 hora, tá? 1 hora e pouco. Então, aqui o tempo de ciclo é extremamente alto, dependendo da peça que a gente vai estar obtendo. Então, aqui, o que vai determinar mesmo é, às vezes, a complexidade da peça. Às vezes fica complicado eu obter por sopro. A gente vai fazer de rotomoldagem. Às vezes, o custo para obter pelo processo de injeção é muito alto. Eu vou vir para a rotomoldagem. Tá? Então, caiaque. Então, aqui também é uma peça oca, mas é obtida pelo processo de rotomoldagem.
Bolinha de ping-pong também posso obter pelo processo de rotomoldagem, pelo processo de sopro. Brinquedos, né, esses brinquedos de praças, de plástico, tá? Também pelo processo de rotomoldagem. Caixa d'água, tá? Também pelo processo de rotomoldagem. Aqui manequim, esses manequim de loja, né? A gente vê nas lojas também. E aqui são essas bolinhas, né? Piscina de bolinha. Aquelas bolinhas ali dentro. Também pelo processo de rotomoldagem. Tá? Aqui a gente faz um carregamento do material. Carregamento manual. Então a gente vai fazer a pesagem da quantidade de material. Esse material normalmente ele é em pó. Eu preciso que ele, como é que eu posso dizer assim, que ele flua pelo molde enquanto o molde está girando. Então, na forma de pó, fica mais fácil. O molde ele vai girar em 2 eixos, sofrendo aquecimento, até formar a peça. Depois esse molde ele é resfriado e o produto ele é extraído. Eu também tenho um vídeo, mas como ele tem uma descrição, não vai rolar, então eu vou mostrar esses vídeos depois que eu encerrar a gravação ali, que daí fica mais fácil. Carrega menos a internet, tá? Então, como eu expliquei antes ali, primeiro tu coloca o material plástico em pó. No segundo momento, tu aquece o molde. Esse molde ele está girando. Ainda girando, esse molde ele é resfriado. E depois tu tem a extração do produto. Tá? Então, coloquei o material em pó, aquece, o molde gira, esse material vai se espalhando, resfria o molde, tu abre e aí tu tem o produto que tu deseja. Tá? O material ele vai escoar pelo molde pela ação da gravidade. Esse aquecimento ele é feito por uma fonte externa, então o molde ele não tem aquecimento, né? O molde ele é aquecido por uma fonte externa de calor, tá? E a plastificação do material ocorre por esse aquecimento que o molde está sofrendo, e a solidificação ocorre por esse resfriamento que o molde vai sofrer. Tá? Por isso que às vezes a gente tem ciclos longos, porque eu tenho que resfriar esse molde e às vezes isso demora. Vou mostrar o vídeo depois, como eu disse ali. Aqui tem um exemplo de máquina. Tá? O vídeo vai ficar bem claro ali para vocês verem. Mas o molde é abastecido aqui. Aqui dentro ele gira e é aquecido. E aqui fora ele é resfriado. Nessa outra estação, vamos dizer assim, ele é resfriado. E também tem um outro processo. Esse aqui é um deslizante, né? Desliza, que trabalha com 2 moldes. Desliza, vem o molde aqui para dentro, depois vai lá para fora e assim fica trabalhando. Aqui uma outra máquina um pouquinho maior. Esse aqui é um processo rock and roll, né? Então o molde ele fica balançando e ao mesmo tempo que ele balança, ele também está girando. Caiaque é feito por esse processo, como uma peça comprida. Então o molde fica fazendo esse movimento aqui e fica girando para espalhar o material. Ó, aqui tem a máquina mostrando. E era isso, sobre processos de transformação. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Acho que não, senhor. Tá. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque daí consome... A internet fica um pouquinho mais rápida e eu consigo mostrar os vídeos lá, tá? Deixa eu interromper.